Este conflito basicamente não tem ainda um dia específico que vai terminar, porque até o presente momento as negociações todas estão a fracassar. E se todas as negociações estão a fracassar, só nos resta aqui colocar algumas interrogações de acordo com alguns fenômenos que estamos a acompanhar neste mesmo conflito. Diante de todas as incertezas, surge aqui uma pequena questão. Como é que o Irã conseguiu manter uma capacidade de material balístico muito elevado do que nós estamos a ver aqui neste mesmo conflito? Como o Irã conseguiu um acervo de arsenal tão elevado conforme nós estamos a ver aqui? Aonde é que saem todas essas bombas que o Irã tem? Como é que conseguiu esse todo material, sendo que o Irã é um dos países que mais tem sanções a nível mundial? Isso que eu vou te contar aqui neste vídeo. Eu sou o Kennedy. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha e se inscreva neste canal. Antes de nós entendermos todo esse cenário, precisamos voltar alguns anos atrás. Em 1979, depois da revolução que os Ayatollah deram no Irã e depois se colocaram no poder, o Irã, basicamente quase todos os países, quase muitos países de potências no mundo, começaram então a se aplicar sanções severas ao Irã. E como se não bastasse, o Irã se viu isolado no que diz respeito à capacidade de construir algum material de significado a nível mundial. Neste tabuleiro, nós vimos que o Irã praticamente se viu basicamente isolado do mundo. Muitos países que antigamente forneciam materiais para ele já não começaram mais a fornecer material, porque antes da revolução, o Irã tinha a possibilidade e a prerrogativa de conseguir fazer então assim, ou seja, de enriquecer urânios para fins domésticos, para fins de saúde, para outros fins, mas nunca para uma capacidade de construção de bomba atômica. Só que o que nós vimos durante muito tempo, mesmo com essa capacidade, ou seja, mesmo com essa licença que o Irã tinha de enriquecer o urânio, não a capacidade muito elevada, mas sim para questões apenas domésticas e também questões hospitalares, o Irã, neste curto espaço de tempo, conseguiu evoluir muito material bélico conseguiram construir. Mas embora que não haja um registro claro de que eles tenham construído, ou então de que estejam a construir uma bomba atômica, mas a quantidade de urânios que ele tem é muito elevada. Os últimos relatos que nós tivemos é que eles têm 460 quilos de urânio enriquecidos a 60%. Capacidade que dá então assim, ou seja, a possibilidade que dá então assim a capacidade de construção de aproximadamente umas 30 bombas nucleares. Só para nós termos uma pequena ideia, né? Uma bomba nuclear já seria suficiente para fazer um estrago de uma dimensão muito elevada. Então, diante disso, né, não temos a certeza de que se o Irã tem mesmo, ou seja, ou se está a construir mesmo uma bomba atômica, ficamos aqui nessa incerteza. Mas o que justifica a capacidade de bombas, de mísseis que o Irã neste preciso momento tem? Como é que eles conseguiram ter um acervo tão elevado de bombas nesse calibre, né? Para nós entendermos, primeiramente precisamos entender. O primeiro ponto é, uma das coisas que o Irã faz, e faz muito bem se comparado com outros países, é fazer engenharia reversa. Eles compram de forma assim ilegal, ou de acordo com alguns terroristas, alguns parceiros, eles compram de forma ilegal alguns equipamentos militares, por exemplo, drones, bombas e até mesmo alguns materiais estragados de alguns caças americanos, não só de outros países também. Eles pegam nesse material e depois fazem uma engenharia reversa. Só para você ter uma ideia, depois da Revolução de 1975, muitos materiais americanos que estavam no solo iranianos não recebiam mais manutenção nem nada. Ou seja, eram materiais que estavam já aí, basicamente, usando apenas engenharia reversa para manter esses materiais funcionando. Quase todos os materiais americanos, todo o equipamento americano que um dia já foi fornecido ao Irã e também uns dos materiais que o Irã ficou possivelmente de receber dos Estados Unidos, de acordo com as cooperações que o Shah Reza Pahlavi tinha com os americanos, não receberam até o dia de hoje, né? Então é muita coisa que o Irã você estava para receber dos americanos, mas depois dessa revolução não conseguiram mais receber e alguns materiais que eles tinham lá já não conseguiram mais usar. E se usam, é apenas usando engenharia reversa. Então, base desses materiais, o Irã usou de certa forma bem equilibrada com o intuito de criar o seu arsenal militar, bombas balísticas, lançadores, esses já vários tipos de materiais que o Irã vem criando com engenharia reversa, né? Comprando drones de um preço assim muito elevado e aí vai chegar a fazer algumas alterações. E nessas alterações vai gerar outros drones mais baratos, que não vão usar assim, tanto dinheiro, e vai tentar assim uma capacidade de explosão muito massiva. Um dos exemplos, claro, só para nós termos uma ideia, basicamente 80% dos drones Shahed é usado basicamente com engenharia reversa, ou seja, material já usado em outros drones, é basicamente aplicado neste drone, usando ali algumas técnicas mais adequadas, a fim de que esse drone possa ser tão eficaz e também tão barato, com o intuito de que
de um drone que é usado pouco dinheiro, mas ainda assim fazer uma explosão de grande calibre. E as bombas que ele tem é fruto também de alguns materiais que eles vão recebendo de alguns parceiros, mas na sua maioria é sempre usado engenharia reversa, comprando um material já pronto e vão fazendo algumas alterações. O drone, né, o drone dele famoso, basicamente o Shared, é basicamente usado uma tecnologia que é basicamente, né, engenharia reversa, usando materiais reciclados ou materiais comprados de forma contrabandeada. Eles vão pegando, vão fazendo algumas alterações e depois vão fazer um produto novo por cima de um produto já existente, gastando pouco e ainda assim conseguindo lucrar muito, né, no que diz respeito, né, à capacidade de estrago que essas mesmas bombas vão fazer em determinados locais que forem lançados. E uma outra forma dele conseguirem também muito material bélico tem a ver com os seus parceiros. Isso é a Coreia do Norte e também a Rússia. Então são basicamente os fiéis parceiros do Irã que fornecem materiais bélicos. E por muito tempo, depois dessa revolução de 1975, o Irã recebeu muito material proveniente da Rússia e proveniente também da Coreia do Norte, porque ele basicamente foi afastado do mundo. E como esses países também, como a Rússia, a Coreia do Norte também, ou seja, a Rússia tem entre aspas, mas a Coreia do Norte é basicamente afastado do mundo, poucos países que têm cooperações firmes com a Coreia do Norte, então eles conseguiram fornecer sem restrição nenhuma ao Irã, né? O Irã, em contrapartida, ou dava alguns recursos, ou então dava seus drones, o Shahed, né, por ser muito eficaz e por ser barato e ter uma boa eficiência no momento que vai fazer a explosão. Então, eles conseguiram com muita facilidade ter esse câmbio aí de material bélico em troca de um outro material bélico para fazer também assim, algumas engenharias reversas ou então também materiais prontos. Só para nós termos uma ideia, quando o Irã vai fazer negociação de materiais militares com a Rússia, normalmente é da seguinte forma: o Irã entrega os drones e a Rússia, em contrapartida, vai entregar dinheiro ou vai entregar outros materiais bélicos com o intuito de fazer a engenharia reversa ou então material bélico já pronto. Só para nós aqui entendermos que neste preciso momento a quantidade de drones Shahed que a Rússia tem, que atualmente também está revendendo novamente ao Irã, né, é basicamente fruto de uma negociação, tanto de entrega material e recebe esse material, vão fazendo a engenharia reversa. E como se não bastasse, o Irã ele faz a sua produção de material bélico de forma muito escondida em bunker subterrâneo, mas não aquele bunker que por satélite você consegue visualizar, não. É bunkers basicamente que por cima você vai ver um deserto e tudo mais, mas por baixo tem então assim o seu arsenal bélico. Então o Irã, durante esse todo o período, as formas que eles conseguiram de manter tanto material bélico, depois da Revolução de 1979, é com o intuito de quê? De se proteger que se futuramente teriam um ataque, e conforme tiveram mesmo, nesse ataque que aconteceu dia 28 de fevereiro, e está se passando até hoje, basicamente já se passaram 50 dias e até agora não tem uma ideia exata se o conflito vai terminar, porque todas as negociações estão a fracassar. Então o Irã já sabia basicamente que um dia seria atacado e que possivelmente todo esse material bélico que ele tem, ou um dia não iriam usar, ou então o que vai acontecer, o que aconteceu no dia 28, né? Quando eles se aperceberam que foram atacados, começaram a usar basicamente todos os mísseis, assim, só no primeiro dia muitos mísseis foram lançados, de forma assim, descoordenada e tudo mais, com o intuito de que não, pelo menos vamos conseguir usar nossos mísseis que nós fizemos. Porque grande parte desses mísseis que ainda, uns estão guardados, outros que já foram bombardeados, né? Grande parte deles foram bombardeados, não foram usados. O que está a ser usado é basicamente a minoria se comparado com a quantidade de materiais que ele vem guardando desde 1979. É a razão pela qual o regime do Irã, ele vem castigando a população, mas em contrapartida nunca lhes falta material bélico para se proteger e para apoiar os seus aliados, Hezbollah, Hamas, todo esse pessoal que estão ali no Líbano, no Oriente Médio e tudo mais, que vem fazendo esses terrorismo e tirando a paz das pessoas da Palestina, faixa de Gaza, tudo mais, no Beirute, essa coisa aí. Então, basicamente, o Irã, ele vem fornecendo os seus aliados com esses equipamentos. Em contraparte, ele recebe também equipamentos por parte da Rússia, por parte do Irã e também outros países, né? E grande parte desses equipamentos que ele recebe, que fazem engenharia reversa, recebe mais por terroristas, né? Alguns lobistas e tudo mais, recebem também por parte dessas mesmas entidades. Agora, uma outra forma também que eles conseguem materiais tem a ver com alguns caças americanos que já se encontram tipo estragados, ou já não tem assim mais uma outra utilização, se encontra lá no parque, tudo mais, de estacionamento de uma defesa americana, né? Aí eles conseguem corromper alguns dos oficiais e tudo mais, e conseguem essas peças para reparar os seus caças, não só também para fazerem engenharia reversa. Só para nós termos uma ideia, o último, tem um caça, só esqueci aqui o nome, que foi abatido no Irã, mas vai aparecer ali na tela o nome, que foi abatido no Irã, era basicamente o único caça que os iranianos tinham
né? Que, ou seja, né? Epa, um dos mais prestigiados, que foi criado numa época, na época em que os iranianos tinham ainda cooperação com os americanos, foi dado esses caças e que possivelmente iria ser mais dado os outros caças, mas só que não chegou a ser dado por conta da revolução que aconteceu aí quando o regime então pegou, ou seja, né, tomou o poder. Então, só que dos caças que haviam restado, estavam lá nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já sabia que os iranianos estão conseguindo peça por intermédio de contrabando de peças, né? Aí conseguem corromper alguém com tantos dólares e tudo mais. E essa pessoa vai pegar essas peças aí, segunda mão, vai entregar ao regime do Irã e eles vão conseguir fazer reparações dos seus caças e conseguirem fazer novamente os ataques. Para ter um caça, é para um caça já de segunda categoria, mas que consegue ter ainda assim um bom resultado. Então, o que os americanos fizeram? Que pegou todos os caças daquela referência que já estava estacionado, mandou no triturador para desfazer absolutamente tudo, para não ter nenhuma peça, para não ter nada guardado, para desfazerem tudo. Mandou no triturador. Então, diante disso, né, o último caça, que é aquele também que foi abatido, então basicamente perdeu, ou seja, deixou de ser usado, um dos caças muito famoso, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, aí durante a Guerra Fria. Esse caça foi desenvolvido nessa mesma época, né? Então, só para nós entendermos que a quantidade de material bélico que o Irã tem é fruto de um trabalho que vem fazendo há anos, mas é há anos mesmo. Por muito tempo, ele vem se empenhando fazendo material bélico. Já sabiam que possivelmente um dia seriam atacados. Ou então, como eles também gostam de criar instabilidade ali no Oriente Médio, né, faixa de Gaza, com seus elementos, Hezbollah, Hamas e tudo mais. Então, eles já sabiam disso, né? Agora, um dos elementos aqui fundamental que nós temos que perceber é que se neste preciso momento o regime do Irã cai, que possivelmente, dificilmente vai cair, mas o está bem enfraquecido, há uma grande chance de que o regime possa mudar um pouquinho de postura. Nós vamos ver que basicamente no Oriente Médio os grupos extremistas, terroristas, Hamas e o Hezbollah né, vão ser basicamente, ou seja, a sua capacidade de atuação vai ser reduzida, porque quem sustentava esse regime é basicamente os iranianos. É a razão pela qual que quando começou-se as conversações, uma das cláusulas que o Irã estava a exigir é que, ao fazerem o acordo de paz, o Israel não poderia atacar mais o Líbano. Por que não podia mais atacar o Líbano? Por conta das cooperações que ele tem, então, assim, com o Hezbollah, que se encontra lá em Beirute, naquela zona do Líbano. Então, basicamente, só para nós entendermos que é basicamente eles, o regime iraniano, quem financia tudo isso, né? Então, o Donald Trump, antes de fazer esse ataque com Netanyahu, já sabiam basicamente todo esse historial. Então, são irmãos, basicamente, né, os Hezbollah, Hamas, com o governo, com o regime iraniano. Então, é basicamente para nós percebermos que essa capacidade que eles têm de muito material bélico é uma investida que eles vêm fazendo há anos, fazendo sofrer a população e apostar basicamente em materiais bélicos para se proteger futuramente, porque sabe o que estão fazendo não é coisa certa, é coisa errada. Matarem inocentes, matarem crianças, colocando crianças na guerra e tudo mais, tudo para proteger e para se desfazer apenas caprichos de adultos que não têm basicamente juízo, né? Então, esse aqui é o vídeo que eu queria compartilhar convosco hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreva também no canal. Sabe que também pode sugerir vídeo, pode sugerir uma pauta, deixando ali a tua sugestão nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço e shalom.